Hoje, 4 de fevereiro de 2025, Ministério da Saúde emite alerta para a febre amarela em 4 estados. Governo concede desconto em hotéis e reajusta piso salarial de professores. China desenvolve sol artificial e deixa a concorrência para trás na corrida energética. ONU pede urgência no julgamento do marco temporal pelo STF. Eu sou o Bruno Sena e o Rádio Notícias está no ar. Rádio Notícias, a informação na hora certa. Um panorama atualizado do que está acontecendo no Brasil e no mundo, você ouve aqui. Rádio Notícias. Rádio Notícias. Informações com credibilidade e imparcialidade. Não importa onde você esteja, não importa o horário, nós estamos aqui para mantê-lo informado. Rádio Notícias. A informação na hora certa. O Ministério da Saúde emitiu um alerta de febre amarela para os estados de São Paulo, Minas Gerais, Roraima e Tocantins. A recomendação é intensificar a vacinação e as ações de vigilância, especialmente em áreas de risco. Em São Paulo, 26 primatas foram infectados e há 7 casos confirmados em humanos, com 4 mortes registradas. Em Minas Gerais, há 3 infecções em macacos e um caso confirmado. Em Roraima e Tocantins, foram identificadas infecções em primatas. A febre amarela é transmitida por mosquitos silvestres e não há contágio direto entre pessoas. O Ministério orienta que viajantes para áreas de risco se vacinem ao menos 10 dias antes. A vacina é gratuita e aplicada em dose única para a maioria da população, com exceção de crianças menores de 5 anos e idosos, que devem seguir recomendações específicas. Além da imunização, é recomendável o uso de roupas compridas e repelentes para evitar picadas. Em caso de sintomas como febre, dor de cabeça e náuseas, é essencial procurar atendimento médico imediato. Pesquisa aponta Lula como favorito para a disputa presidencial em 2026. Quem traz mais detalhes é Ailton Moreno. Uma nova pesquisa Genial Quest, divulgada nesta segunda-feira, coloca o presidente Lula como favorito para a disputa presidencial em 2026. As intenções de voto do petista variam entre 28% e 33%, dependendo do cenário analisado. No cenário com mais candidatos, Lula aparece com 30% das intenções, seguido pelo governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, com 13%, e pelo cantor Gustavo Lima, que indicou interesse em concorrer com 12%. O Pablo Marçal aparece com 11%, enquanto Ciro Gomes tem 9%. Romeu Zema e Ronaldo Caiado somam 3% cada. A pesquisa reforça a liderança de Lula na corrida eleitoral, mas destaca a fragmentação do cenário político. Com informações para o Rádio Notícias, Ailton Moreno. O governo federal anunciou um desconto de 15% para professores em reservas nos hotéis da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis. O benefício vale para qualquer período do ano, desde que a reserva seja feita diretamente nos cerca de 41 mil estabelecimentos associados. A medida faz parte do programa Mais Professores, que prevê outras ações de valorização da categoria, como parcerias com bancos públicos e a distribuição de 100 mil notebooks por ano para docentes premiados. Além disso, foi confirmado o reajuste de 6,27% no piso salarial dos professores da educação básica. O valor passa de R$ 4.580 para R$ 4.867 para jornadas de 40 horas semanais. A informação na hora certa. Rádio Notícias. O supercondutor avançado experimental, conhecido como Sol Artificial da China, estabeleceu um novo recorde mundial ao manter uma operação de plasma de alto confinamento por 1.066 segundos. O avanço marca um passo fundamental na busca pela fusão nuclear como fonte de energia limpa e ilimitada. O experimento foi conduzido pelo Instituto de Física de Plasma da Academia Chinesa de Ciências. O novo tempo supera em mais do que o dobro o recorde anterior de 403 segundos
anos estabelecido pelo próprio supercondutor chinês em 2023. A fusão nuclear imita o processo do Sol, no qual átomos leves se fundem para formar um mais pesado, liberando grandes quantidades de energia. O sucesso do experimento coloca a China à frente na corrida pela fusão nuclear, superando os avanços recentes dos Estados Unidos e de outras potências científicas. O objetivo final é transformar essa tecnologia em uma solução viável para a geração de eletricidade em larga escala no futuro. A ANEEL faz liberação de operação comercial de usina no Mato Grosso do Sul. Marquesan Araújo traz mais informações. A Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, autorizou a operação comercial de 3 unidades geradoras da usina termoelétrica central geradora Suzano RRP1. A medida está em vigor desde o último dia 29 de janeiro. O contrato da usina foi realizado no ambiente de comercialização regulado no leilão A4 de 2022. As unidades geradoras estão situadas no Mato Grosso do Sul, mais especificamente no município de Ribas do Rio Pardo. Juntas, as unidades somam 384 megawatts de capacidade instalada à matriz elétrica brasileira. A atualização dos dados de geração de energia no Brasil é feita diretamente pela ANEEL por meio do Sistema de Informações de Geração da agência. O sistema contém informações de usinas em operação e de empreendimentos outorgados em fase de construção. Outros dados de acompanhamento da expansão da oferta de geração podem ser verificados nos painéis interativos que são atualizados a cada mês. Os painéis mostram a previsão para a entrada de novas unidades geradoras para os próximos anos. Além disso, contam com um histórico da expansão da geração desde a criação da ANEEL em 1997. Reportagem Marquesan Araújo. A Justiça determinou a prisão preventiva de 13 homens detidos em flagrante após os episódios de violência no último sábado, dia do clássico entre Santa Cruz e Sport, no Recife. No total, 32 pessoas foram conduzidas à delegacia e ao menos 13 ficaram feridas nos confrontos. Entre os presos está o presidente da torcida organizada do Sport e um integrante envolvido no ataque ao ônibus do Fortaleza em 2023. Eles são investigados por crimes como associação criminosa, dano ao patrimônio e lesão corporal. Relatórios da Polícia Civil indicam que as torcidas já planejavam confrontos antes do jogo, fabricando armas caseiras e marcando locais de emboscada. A polícia reforçou o patrulhamento e interceptou torcedores em terminais de ônibus e vias estratégicas. As investigações continuam e novos inquéritos podem ser instaurados para identificar outros envolvidos nos atos de violência registrados na capital pernambucana. Rádio Notícias. A informação na hora certa. Brasil tem pontes bloqueadas em 9 estados. Quem explica pra gente é Bianca Mingotti. O Brasil tem pontes bloqueadas em 9 estados e em 4 regiões. As estruturas sob jurisdição do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, DENIT, estão interditadas totalmente ou com restrições para o tráfego de veículos pesados no Amazonas, Pará, Tocantins, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Espírito Santo, Minas Gerais, Bahia e Pernambuco. No último dia 28, a autarquia comunicou alerta de que a ponte sobre o Igarapé São Sebastião, localizada no quilômetro 254,4 da BR-308 do Pará, no município de Viseu, está com bloqueio total. O DENIT informou a Brasil 61 que o pontilhão de madeira sobre o Igarapé foi destruído pela força da água por conta das chuvas na região e teve que ser interditado para a realização de reparos. Em nota, o departamento disse que técnicos da autarquia estão empenhados na contratação dos serviços de recuperação da estrutura. Além disso, segundo o DENIT, o edital de licitação para a contratação da empresa que prestará o serviço deve ser lançado em breve. A rota sugerida para a cidade de Viseu, no Pará, é pela PA 462 com acesso pelo quilômetro 221 da BR-308 e travessia pela Ferryboat de Porto da Serra e Itamixila, com retorno pela BR-308 no quilômetro 315. Em dezembro de 2024, uma ponte desabou entre Estreito, no Maranhão, e Aguiarnópolis, no Tocantins. No último dia 22, a tragédia que matou 14 pessoas completou um mês. 3 pessoas seguem desaparecidas. O DENIT disse ao Brasil 61 que tanto nas interdições como nos desvios
desvios e restrições, a autarquia realiza as devidas sinalizações conforme normativos e o Código de Trânsito Brasileiro. Além disso, destacou que os usuários das rodovias podem acessar tais informações pelos canais de comunicação oficiais do DENIT. Entre as pontes interditadas ou bloqueadas no país estão as pontes sobre os rios Altaz-Mirim, quilômetro 24,6 e Curuçá, quilômetro 23,1, ambos localizados na rodovia BR-319 no Amazonas. Estão com interdição total. Atualmente, conforme o DENIT, estas estruturas estão em reconstrução e o transporte ocorre por balsa. Reportagem Bianca Mingotti. A Organização das Nações Unidas, ONU, publicou um relatório recomendando que o Supremo Tribunal Federal priorize o julgamento da Lei 14.701 de 2023, que trata do marco temporal para a demarcação de terras indígenas. O documento alerta que a demora na decisão aumenta os riscos de violência contra povos tradicionais no Brasil. O Brasil tem 1.245 pessoas cadastradas no Programa de Proteção a Defensores de Direitos Humanos, sendo 382 indígenas. O caso de Nega Pataxó, assassinada em janeiro de 2024 na Bahia, foi citado como um exemplo da violência no campo. A ONU pede que o governo amplie a proteção dessas populações e respeite a Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho, garantindo consulta prévia às comunidades afetadas por projetos de mineração, agronegócio e infraestrutura. O documento reforça que a demarcação de terras e a reforma agrária são essenciais para conter os conflitos e garantir a segurança dos povos indígenas. Você acabou de ouvir Rádio Notícias, a informação na hora certa. Obrigado pela audiência.